Olá meninos e meninas, moços e moças, senhoras e senhores, eu sou o professor Tiago de Sá e será um prazer acompanhá-los nessa videoaula. E hoje temos aqui a resolução de uma questão do Enem de 2021. Essa questão diz o seguinte, na verdade ela traz aí uma história em quadrinho, um HQ e que tem a mistura aí de linguagem verbal e linguagem não verbal. Você pode pausar, fazer a leitura e depois retomar para a gente poder discutir as alternativas que nos são apresentadas. Você viu, você leu, você observou, você refletiu sobre a história que é apresentada para você e agora vamos lá. O enunciado diz o seguinte: a sequência dos quadrinhos conjuga lirismo e violência ao, e aí, ou seja, eu estou vendo aqui a questão do lirismo, da violência, as reflexões provocadas por essa expressão artística aqui trazida a nós, ao sugerir a impossibilidade de manutenção de afetos. Olha só, mesmo diante de uma realidade de sofrimento, nós percebemos que os personagens estão aí tendo um contato, uma relação de afeto, e que isso é possível, essa manutenção, por quê? Porque há dentro da fala deles uma esperança, um amanhã, um porvir. Então, essa relação de afeto, ela é mantida sim. Então, nessa percepção, não é uma impossibilidade, é uma possibilidade. A alternativa A não é a correta. Já na alternativa B, eu tenho o seguinte: revelar os corpos marcados pela brutalidade colonial. Olha só, será que esse é o único objetivo dessas imagens? Revelar a brutalidade? Talvez se fosse para revelar essa brutalidade, nós teríamos outra imagem, nós teríamos outro discurso, nós não necessitaríamos nem mesmo das falas. Mas o que se corrobora aqui é a ideia de esperança, que está sendo trazida por esses personagens. Então a alternativa B também não é a correta. Já na alternativa C eu tenho o seguinte: representar o abatimento diante da desumanidade vivida. Se houvesse abatimento diante de toda essa situação, nós não teríamos a ideia de esperança, a ideia de amanhã, de futuro. Então, a alternativa C não é a correta. Já na alternativa D, eu tenho o seguinte: acentuar a resistência identitária dos povos escravizados, sobretudo pelas terminologias que são apresentadas aqui, a ideia do calunga, essa marcação textual frisada e reiterada dentro do texto, traz essa ideia de fixar a identidade desses povos. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Já na alternativa E, nós temos o seguinte: expor os sujeitos alijados de sua ancestralidade pelo exílio, ou seja, esses sujeitos afastados, distanciados de sua ancestralidade pelo exílio. Olha só, não. Por quê? Porque quando eu vou remeter lá a ideia do calunga, eu tenho uma proximidade com as ideias culturais ancestrais passadas de povos, de geração em geração, e essa ideia é um vínculo, mesmo diante da distância provocada entre a terra natal e o momento que se encontra. Então, a alternativa E também não é a correta. Reforço, a alternativa D. Se existe alguma dúvida ainda, volta para o começo do vídeo ou aprofunde seus estudos. Forte abraço e até breve.